Bom, boa tarde a todos. Sou Carlos Henrique Gonçalves, psicólogo, terapeuta cognitivo-comportamental, atuando na área clínica, também com neuromodulação não invasiva. Queria agradecer aqui a presença de todos. O intuito desse encontro é apresentarmos os trabalhos desenvolvidos, a história e os trabalhos desenvolvidos pelo Genibes, o nosso momento presente, né, o que estamos desenvolvendo de projetos e a programação para 2026. Então, o Genibes, ele é um grupo de estudo que tem uma parceria com o Instituto Lume e a Rede Anapen, e ele foi criado em 30 de maio de 2023 pela Kátia Nunes Sá e por mim. E o nosso objetivo era manter, e assim nós fazemos, estudos sistemáticos em neuromodulação não invasiva e saúde mental. Não só esse objetivo de fazer esses estudos e estarmos ali desenvolvendo, descobrindo e observando novos estudos, como também agregar pessoas interessadas. E aí eu já comento o caráter multiprofissional. Psicólogos, médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, educadores físicos já estiveram entre a gente, aqueles que dividem, né, esse mesmo interesse, neuromodulação não invasiva e saúde mental. As nossas reuniões têm ocorrido e vão ocorrer ao longo desse ano, todas as terças-feiras, de 17 às 18 horas, e a gente procura cumprir, e cumprimos o horário exato ali, porque a gente sabe das atribuições de agenda de todos. Então começamos às 17, terminamos às 18, e conseguimos desenvolver uma boa dinâmica para isso, nós vamos ver. Bom, desdobramentos que nós já tivemos com essa trajetória do Genibes. Um canal no YouTube com muitos encontros lá já gravados para revisitação, produção científica sobre o tema, aulas e conferências, roadmaps de saúde mental já construídos, fruto de estudos desenvolvidos aqui, né, e ampliados além daqui, e um projeto do momento, que é um grupo auto-organizado de psicólogos para proposta de regulamentação para o psicólogo utilizar a neuromodulação não invasiva. Bem, falar um pouquinho aqui, brevemente, do nosso canal no YouTube, que é onde nós colocamos aqui o conteúdo produzido nesses nossos encontros de terça-feira. Se vocês forem ao canal do YouTube, e eu convido vocês a fazerem isso, né? Se vocês olharem no quadrinho lá de cima, tem youtube.com/neuromodulação, colocando lá Genibes, neuromodulação, vocês têm a oportunidade de encontrar esse canal. Não somos profissionais na área, então nós produzimos um material bruto, mas de qualidade nosso aqui, e na medida que o tempo vai passando, a gente vai aprimorando essa nossa habilidade de gravar vídeos, mas eu diria que o conteúdo é bastante útil e interessante, profundo também. Então a descrição do canal vocês encontram lá na página do YouTube. Nesses 2 anos e pouco de atuação no YouTube, nós temos lá 447 pessoas inscritas, 49 vídeos públicos, alguns outros vídeos, por exemplo, com aulas de treinamento para o terapia cognitivo-comportamental em grupo, visando um trabalho em conjunto com neuromodulação não invasiva, também existe no YouTube, mas por conta do caráter e característica do trabalho, foi feito por um grupo que derivou para esse estudo dentro do Genibes, né, numa pesquisa. Nós temos lá quase 5.400 visualizações, né, pessoas que se interessaram em clicar lá para ver, que resultaram em 500, quase 600 horas de visualização. Ou seja, o material produzido aqui durante 1 hora por semana resultou em 500 e poucas horas, quase 600 horas de pessoas que foram lá se abastecer do nosso conteúdo, né? Bom, o vídeo mais visto foi um vídeo sobre o TAVNS com aproximadamente 1.350 visualizações. Isso é só um detalhe para a gente ir observando o andamento do nosso trabalho. Então eu convido a todos que visitem lá o vídeo no YouTube e disseminem ele também, por favor. Bom, entendendo que esse trabalho ele vai sendo ampliado, nós sentimos a necessidade de uma certa formalização e
e correta indicação do que é o nosso trabalho, do material produzido ali, das informações produzidas ali, para que todo interessado, profissional ou não, que acesse o YouTube, que é um canal público, né, ele seja avisado exatamente qual é o intento aí das nossas reuniões. Então, lá no YouTube, tem lá, de cara, de entrada, essa descrição dizendo qual é a nossa proposta, né, que é a área de saúde mental, com técnicas específicas da neuromodulação não invasiva, TMS, TDCS, TAVNS, principalmente, especificamente, na área da saúde mental, e um aviso importante que está ali na tela e está lá no YouTube. Ao assistir aos vídeos deste canal, o espectador declara estar ciente de que o material não substitui a formação técnica nem a consulta individualizada com profissionais de saúde. A transposição deste conteúdo para a prática clínica é de responsabilidade exclusiva do profissional assistente. Para ficar bem claro aqui a proposta do nosso trabalho, e se o sujeito clicar aqui no termo de responsabilidade no nosso canal no YouTube, ele encontra aqui de uma forma bem explícita, bem objetiva, bem esclarecedora, através desse termo de esclarecimento de isenção de responsabilidade do GENIBS, né, dizendo ali que esse material, né, produzido e colocado no YouTube tem um caráter exclusivamente acadêmico, científico e informativo. Então, novamente, em negrito, o conteúdo produzido não constitui, em hipótese alguma, recomendação clínica, prescrição médica ou indicação de protocolos terapêuticos para casos específicos. É um grupo de estudo. Então, os pontos importantes: natureza do conteúdo, discussão, análise criteriosa de artigos, né, e de referências bibliográficas especializadas, e visando aí explorar o avanço da saúde mental na neuromodulação não invasiva. Responsabilidade profissional. Qualquer técnica deve ser feita exclusivamente por um profissional devidamente habilitado que acompanhe o seu caso clínico. Uso por terceiros. Os GENIBS, ele não se responsabiliza pelo uso indevido ou isolado dessas informações aqui contidas. E apoio e liberdade. É um espaço livre, de livre acesso, apoiado pela Rede NAPEM e pelo Instituto Lune. Né? Bom, e aí, ao assistir, o telespectador declara estar ciente. Achamos importante, uma vez que, de novo, estamos avançando no amadurecimento e estruturação do nosso trabalho, haja vista a quantidade de profissionais que foram se agregando ao longo desse último ano, colocar bem esse formato cuidadoso. Bom, ações de produção científica que ocorreram ao longo desses 2, quase 3 anos. Então, um artigo científico na BIS, né, neuromodulação não invasiva, em traumas e estresse relatados. Também aqui um estudo umbrella, guarda-chuva, sobre a estimulação, a neuromodulação não invasiva em transtornos de ansiedade, construção de roadmaps também ocorreram, e tudo isso dando base e conteúdo para um livro que foi lançado, esse livro aqui, Neuromodulação Não Invasiva, uma abordagem funcional, que tem, né, em alguma parte, conteúdos que foram sendo desenvolvidos e aprimorados por parte dos escritores e colocados em algum momento em capítulos desse livro. Bem, um trabalho do momento muito importante, que muito tomou a atenção de membros do grupo do GENIBS, capitaneado pela Kátia e outros membros também que muito colaboraram, que é ações para regulamentação para psicólogos, né? E sobre isso eu prefiro deixar que a Kátia depois desenvolva, né, esse nosso grande projeto, já submetido ao SAAP, no intuito de regulamentar a neuromodulação não invasiva para utilização por psicólogos. Bem,
ações extra-encontros, treinamentos, fichas técnicas, protocolos desenvolvidos, aonde membros interessados na neuromodulação não invasiva e saúde mental, que participam de encontros do GENIBS, também se encontram em outros braços de pesquisas. Nesse caso aqui, por exemplo, na pesquisa do tratamento de sintomas do TEPT, então, a possibilidade de desenvolvimento de treinamento de profissionais, treinamento de acadêmicos também, alunos, fichas técnicas e protocolos para atendimento que darão suporte à pesquisa e certamente constituirão um material importante para o futuro. Mais ações, aulas e conferências, aqui a participação no simpósio internacional no ano passado, na apresentação de um roadmap e atuação da neuromodulação não invasiva, com participação aqui na ansiedade, né? Com a participação aqui de membros participativos aqui do GENIBS, como vocês podem ver aqui nessa figura. Bom, membros ativos, né, temos essa relação aqui de pessoas que sempre dentro do possível estão presentes aqui conosco, seja nos encontros, seja na apresentação, na preparação das apresentações, e certamente essa relação aqui precisa ser atualizada com mais pessoas que foram se chegando ao longo do final do ano passado e estão aqui conosco agora. Bom, o funcionamento do grupo, como que ele funciona? Já disse o dia e a data dos nossos encontros, e nós trabalhamos objetivamente em cima de apresentação de artigos, inicialmente, até 2024. Apresentação de artigos avulsos de neuromodulação não invasiva e saúde mental. E aí nós percebemos uma demanda da necessidade de conhecer e saber construir roadmaps, o que levou a uma reorganização do funcionamento. E aí o método atual é da seguinte forma: elencamos ali, através de uma escolha em conjunto, temas em saúde mental, dividimos equipes para trabalhar a construção de apresentação desses temas, e essas apresentações ocupam geralmente de 3 a 4 semanas, 3 a 4 encontros, aonde, no encontro de 1 hora, a primeira meia hora é a apresentação do tema, e a segunda meia hora, uma rica discussão, principalmente com dúvidas, com acréscimos das pessoas que estão conosco nesse encontro. Então, esses 3 encontros, 3 a 4 encontros, eles se dividem da seguinte forma: no primeiro encontro, a definição do transtorno, a apresentação do transtorno, sinais e sintomas, epidemiologia, caracterização dos sintomas, critérios diagnósticos pelos manuais. No segundo encontro, o cérebro na disfunção, a visão neurofisiológica dentro do possível ali, tudo dessa disfunção. Lá pelo segundo encontro, instrumentos de avaliação, né, avaliação de desfechos, análise psicométrica, instrumentos validados e não validados, uma compreensão de instrumentos para lida com a identificação dos sintomas, e no últimos encontros, a revisão de literatura sobre neuromodulação não invasiva aplicada a esse transtorno, né? Protocolos, observações, resultados e casos clínicos, ou um caso clínico, se couber e for pertinente ali na apresentação, né? Bom, e aí os resultados em 2025, 33 encontros em 2025, o que resulta em 33 horas de conteúdo gravado. Nós abordamos esses temas que estão listados aqui. Debatemos aí a reclassificação de dispositivos da estimulação cerebral na União Europeia, né? E, além disso, transtorno do sono, ansiedade generalizada, depressão, TEPT, autismo, o transtorno afetivo bipolar, o TOC, transtorno do pânico e transtornos alimentares foram os temas contemplados ao longo de 2025, e as nossas metas para 2026, aprofundar em TDAH, demências, ideação suicida, craving, funções cognitivas e emocionais,
TA-VNS e Teta-Burst, protocolos acelerados na saúde mental, tudo isso foram surgindo como temas de interesse. Então, atualizar em temas já abordados como sono, depressão, o espectro de ansiedade e sempre junto a isso, o nosso esforço aqui é melhorar a divulgação das nossas reuniões. Então, isso junto à integração com o Instagram da Rede Napem, eu comunico aqui que vai haver uma junção do canal do YouTube do Genives com o canal do YouTube da Rede Napem, ampliando a visibilidade, ampliando os conteúdos, né, o que é bem interessante. Nossa grande meta, alcançar a regulamentação da neuromodulação não invasiva por psicólogos e produzir, pelo menos, 3 artigos em 2026, consolidando o que a gente entende que nos é possível fazer e, principalmente, pelo resultado que nós observamos, né, do que é produzido, não só de treinamento, não só de aquisição de conhecimento, mas também de produção, ah, ao longo de um ano. Então, esse é o nosso intuito, e reunir o maior número de profissionais de saúde mental aqui no 8º simpósio em Petrópolis, que vai acontecer aqui na minha cidade, na cidade da Kátia, onde todos serão muito, muito bem-vindos, né? E, de novo, é bastante interessante, motivador, observarmos as pessoas se aproximando com um interesse bastante profissional. Isso nos motiva, de vários estados, isso é importante também, a agregação e a ampliação da nossa relação ao longo de todos os estados do Brasil, né? Agora, no início, uma colega do Espírito Santo, um estado que precisa também, né, de uma relação ali mais informativa junto ao CRP, né? E nós temos para a programação de 2026, já é organizado nesses dias com esses temas e essas pessoas. Então, 3 de março estamos aqui, 10 de março, o transtorno do sono, Letícia, Tiago, Rodrigo e o Rodrigo Cardoso, 3 encontros, 31 de março, TDAH, Bruno, Nailane e Fabiane, 28 de abril, inicia a apresentação de TEPT, comigo, Raquel, Geraldo, 19 de maio, transtorno do pânico, nós fazemos um intervalo, porque nós temos o simpósio, né, fazemos o intervalo, e 19 de junho, sintomas emocionais da enxaqueca, com a Dani, 4 de julho, ou segundo semestre, depressão com Gisela, também no segundo semestre, demência e memória, com essa turma que está aqui, segundo semestre também previsão de toque, com Fernanda e Kátia, mas percebam bem, esses grupos eles são abertos aos interessados e eu os incito a isso, né, motivos a isso, a participarem, né, porque eu já deixo aqui a mensagem da filosofia do nosso grupo. Esses encontros, isso na perspectiva dos apresentadores, que preparam ao longo de 3 semanas uma apresentação, não tem um intuito de ensinar, mas de todos aprendermos juntos com a preparação da apresentação e com um dia, o momento da apresentação, que é agregado de uma forma muito amigável e construtiva por todos os presentes. Então, o nosso intuito aqui não é ensinar, é aprender. Tá? Então, essa é a ideia, e as apresentações são sempre de forma muito leves, participativas, colaborativas, e quando vocês veem aí um grupo onde só tem uma pessoa ou 2, é porque é um grupo que está aberto para vocês irem lá no WhatsApp e colocarem o nome de vocês lá e repostar no grupo que vocês desejariam trabalhar. Uma vez que o grupo é formado, o grupo se encontra e vocês constroem a apresentação. Nós temos aqui já modelos de apresentação para que isso dê a referência, né? Então, eu deixo aqui o save the date do nosso simpósio e eu passo para a Kátia. Kátia, para você, né, complementar mais alguma coisa que possa ter. Pode deixar esse slide aí, Carlos, que aí todo mundo vai ficar olhando para essa maravilha que é Petrópolis e se empolgar em vídeo. 28 a 30 de maio, a gente vai ter o nosso 8º simpósio em neuromodulação não invasiva da Rede Napem, cujo tema desse ano é
a neuromodulação personalizada, essa ideia de centrar o tratamento no paciente e não nos protocolos, né, gerais. Aí fica o convite, vai ser muito interessante, teremos masterclass antes do evento, tem alguns workshops e depois as palestras, mesas e apresentações de trabalho. Então, aproveito também para convidar vocês a submeterem trabalho, está aberto submissão até dia 9 de abril, e, além disso, um turismo numa terra maravilhosa, onde a água é tão pura, as águas do Imperador, que as cervejarias todas querem montar suas fábricas aqui para aproveitar a água da região, e é uma cidade histórica, né, que vale a pena conhecer. Estamos de braços abertos esperando todos vocês. Bom, sobre a regulamentação que você pediu, né, Carlos, foi um trabalho hercúleo de muitas pessoas, foi feito a várias mãos. Numa primeira fase, esse trabalho começou em outubro de 2024, quando dentro do GENIBS a gente viu que já tinha uma regulamentação para fisioterapia, para medicina, para fonoaudiologia, para enfermagem, e a psicologia não tinha nenhuma regulamentação, e como o Carlos falou, ou a Mariane falou, quando as pessoas faziam formação com a gente, iam para as suas cidades, e aí o Conselho Regional respondia a isso de maneiras até antagônicas, né? Alguns valorizavam, faziam propaganda e falavam: nossa, que máxima, que agora aqui na cidade, como aconteceu em Manaus, a gente tem um serviço de neuromodulação por psicólogo. E outros conselhos tendo atitudes, não pode fazer, porque isso é proibido, não tem comprovação científica, etc. e tal. Então, a gente entendeu uma necessidade urgente de que os psicólogos também tivessem a sua regulamentação, como as outras profissões têm. Só que eu acho que a psicologia tem uma vantagem de ser muito bem organizada, e aí tem um monte de regra para você submeter, a gente submete nesse sistema, que é o sistema de avaliações de compatibilidade de práticas com a psicologia, que exige que, para que a gente possa submeter uma proposta para eles analisarem, tenha um grupo auto-organizado há pelo menos um ano. Então, a gente começou a trabalhar em outubro de 2024, em outubro de 2025 a gente fez um ano trabalhando juntos e submetemos, só que dentro do sistema a submissão desapareceu completamente, e esse ano a gente teve que ressubmeter. E a gente ressubmeteu, semana passada a gente conseguiu ressubmeter, e agora está em avaliação. Estamos todos na torcida, os psicólogos, né, e também não psicólogos, que torcem da mesma forma que a gente apoiou, né, os outros conselhos, que a psicologia também possa abraçar essa modalidade de tratamento adjunto, né? Lembrando que, assim como nas outras profissões, neuromodulação não pode ser vista como uma terapia exclusiva. E, infelizmente, como muitas pessoas com transtornos mentais estão sendo atendidas por outros profissionais que não têm essas outras capacitações e abordagens ativas, né, de terapias ativas, acaba que, na saúde mental, a neuromodulação acaba tendo um resultado limitado à neuromodulação, o que a gente sabe que não faz nenhum sentido, né? A gente precisa que ela seja regulamentada para ser feita por psicólogo, porque assim como na fonoaudiologia, alguém com afasia, você não vai só neuromodular e dar tchau para o paciente, você vai entrar com a terapia ativa, porque você abriu uma janela no cérebro com a estimulação, que pode ser inibitória ou excitatória,
E aí você potencializa o efeito da terapia ativa que vem em seguida, ou em paralelo. A mesma coisa acontece com transtornos do movimento, pacientes neurológicos, a gente entende que também na saúde mental necessita de uma terapia ativa para que a gente tenha um resultado eficaz, eficiente. E por isso que o psicólogo tem uma série de recursos, né, de terapia cognitivo-comportamental, como o Carlos falou, mas também outras formas de abordagem psicoterapêutica em si, e que o psicólogo é a pessoa que sabe avaliar melhor a saúde mental, porque tem capacitação para isso, acompanhar pelos sintomas se o paciente está realmente melhorando ou se ele precisa de ajustes no protocolo, porque se a pessoa não é da área de saúde mental, existe um risco dela acreditar que está fazendo bem e, de repente, não está fazendo bem para o paciente, né? Então, a gente entende como fundamental essa regulamentação para o psicólogo. Demos entrada, trabalhamos muito sério, eu queria aqui ressaltar esses nomes, e eu já vi que nessa lista aí está faltando o nome, que é de Laura aí, mas esses psicólogos todos foram muito dedicados em mergulhar e se dedicar horas, horas e horas e horas para aperfeiçoar até a gente ter um documento e com vários textos que representassem esse grupo. Então, não é um trabalho de uma pessoa, nem de duas, é um trabalho realmente fruto de um grupo de psicólogos muito sérios, muito competentes, para os quais eu tiro meu chapéu e agradeço todo o empenho para fazer, realizar esse processo que a gente acabou de dar entrada. E pedimos uma torcida assim, de todos os presentes aqui, psicólogos e não psicólogos, para que a gente aprove esse projeto aí, né? E passe a ser regulamentada como uma prática psicológica. Acho que é isso. E complementando o que o Carlos diz, né, mas a gente entende também que a saúde mental não é uma coisa exclusiva de psicólogo e psiquiatra, né? Existem muitas pessoas que respondem melhor às outras terapias complementares, ativas. Então, a gente sabe que a saúde mental não é uma coisa dissociada das outras funções humanas, então, cognição, emoção, são funções do cérebro, mas também a motricidade, a sensibilidade, e que o ser humano é um ser completo que tem tudo isso junto. Às vezes a pessoa não está evoluindo da parte motora, pós um AVC, por exemplo, porque ela está em estado depressivo, né, precisando de um suporte para a parte psicológica, que vai abrir caminhos para ele melhorar até da marcha, do equilíbrio, e em vez de trabalhar separado, né, cada profissional na sua caixinha, o nosso interesse em aprofundar os estudos de saúde mental dentro de um universo interdisciplinar, multiprofissional, é pela grandiosidade que a gente vê que é botar o paciente no centro das nossas atenções e dos nossos cuidados, somando o conhecimento de cada um no seu pedaço, né? Eu, além de psicóloga, também sou fisioterapeuta e sou muito feliz de ter sido fisioterapeuta muitos anos antes até de ser psicóloga, porque eu entendo que isso me ajuda a compreender também a mente humana de uma forma mais de um jeito diferente dos outros, às vezes. E eu queria falar isso, que é um grupo aberto. Eu fico muito feliz de ter vários profissionais, orientandos, que são
enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, fonoaudiólogos, educadores físicos, etc., porque dentro desse campo, que a minha de estudo hoje é basicamente neuromodulação em saúde mental, é muito bom contar com muitos profissionais de várias áreas, né? Eu sou professora, oriento mestrado e doutorado na Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública também, além de ser presidente da Rede NAPEM, que é uma associação sem fins lucrativos, e esse aqui, o GENIBS, é um dos grupos de trabalho que a rede promove, mas tem vários, né? É isso. Se alguém tem perguntas, ou quer complementar, ou quer contribuir. Eu acho que esse pode ser, né? Sim, Cátia, eu acho que agora pode ser um momento em que, né, pessoas novas, ou até mesmo quem já está com a gente, queira contribuir com uma ideia inicial aqui de início de trabalho. Vamos abrir aí, né? Para que as pessoas E possam. também que se apresentem, né? Para a gente conhecer quem está aqui agora. Faz uma apresentação breve, né? Para a gente. Eu vou começar aqui me apresentando, então. Eu sou Miriam Conrado, sou psicóloga, neuropsicóloga, e atualmente ingressei no doutorado na Baiana, e a professora Kátia Sá é que está realmente me orientando, me ajudando nesse processo, e eu estou muito feliz por isso. E lá no grupo, eu vou falar que estou no transtorno de pânico, só tem eu, né? Pelo que eu entendi, já houve esse tema, já discussão desse tema no ano passado, né? Não? Bom, pânico a gente não discutiu ano passado, Só ansiedade, né? a gente ainda não tem pessoas, porque o seu é do segundo semestre, mas está aberto já, aproveita e vende seu peixe e chama pessoas aí para trabalhar com você, amiga. Tá bom, então eu vou aproveitar quem quiser somar aqui comigo. Mandorinha não faz verão, né? Eu vou gostar bastante de ter uma parceria aí com o meu colega, viu? Independente também, eu também tenho essa visão da professora Kátia, acho que nunca houve tanto espaço para atuação interdisciplinar como agora. É uma coisa que eu tenho 44 anos já de carreira, lá atrás era uma coisa mais difícil, mas hoje, graças a Deus, essas barreiras estão sendo eliminadas. E é isso. Obrigada por estar aqui. Meu nome é Fernanda, eu sou enfermeira, sou a orientanda doutora da professora Cátia, na Escola Baiana de Medicina. Vou falar sobre toque, também gostaria de pedir aos colegas que venham comigo. Até o momento estou eu e a professora Cátia, mas eu tenho certeza que outras pessoas despertarão interesse. E eu estou muito empolgada, né? Hoje, em sala de aula, eu dando aula, tem uma aluna que tem uma doença rara, e eu fui me apresentar e falei, né, do doutorado, e eu falei neuromodulação, só que era voltado para a saúde mental, e acho que ela não ouviu, e ao final da aula ela já me procurou, porque queria saber como era o grupo de pesquisa, porque ela quer participar, e aí, quando eu entendi, foi que eu disse, não, nesse momento é saúde mental, mas que bom que você também tem interesse sobre neuromodulação. Eu estou muito, muito feliz mesmo, porque é algo que eu tenho muita afinidade, apesar de ser enfermeira, mas eu tenho muita afinidade sobre o assunto. Ótimo. Acho que o Bruno quer falar. Boa noite. Sou Bruno Kudecker. Eu sou do menor estado, certo? Sou de Sergipe, sou umas poucas apresentações. Tá? Eu sou neuropsicólogo, sou analista do comportamento. Eu gosto muito da parte biológica, certo? A parte de explicação da parte biológica. Eu trabalho com processos que são, inclusive, que eu considero mais biológicos, então trauma, fobia e comportamentos bem específicos, certo? Que geralmente acontece com pessoas com autismo, deficiência intelectual, como autolesivos, pessoas que se lesionam. Então eu trabalho com esse tipo de público, certo? Trabalho com neuromodulação também, tá?
Já trabalhei mais com dor, ocasionalmente eu pego um paciente com dor, faço algumas aplicações junto com os profissionais, outra parte autonômica também. Estou com a segunda paciente de desautonomia, certo? Voltando para o TVNS. Sou professor de pós-graduação também, especificamente de coleta de dados e análise de dados, certo? A parte de aba, que é muito foco, tá? Eu sou bem chato com quantitativo, eu gosto da parte de ciência aplicada. E basicamente é isso. Tá? Estou no grupo de TDAH, certo? Na Irlanda já entrei em contato, certo? Eu postei lá no grupo, mas eu também vou repetir o link, certo? Para todo mundo ter acesso, não só ao documento, certo? Até para a leitura, tá? E deixar aí um acesso, como tem os roadmaps, como tem alguns resumos de artigos, é isso que eu quero construir, por isso que eu postei lá no grupo, certo? O documento. Ótimo, obrigado, Bruno. Tiago. Repetindo a palavra, boa tarde, é um prazer. Bom, eu e a Letícia estamos fazendo o trabalho sobre o sono, e eu também sou mestrando, faço mestrado em neurociências, com foco em dor nociplástica e os mecanismos associados com a depressão. Trabalho basicamente, meu maior foco é dor crônica e insônia. Já tenho pós-graduação em neuropsicologia, também em neurociência, que é um tema que eu gosto bastante, em terapia cognitivo-comportamental, e basicamente trabalho na clínica. E é um prazer imenso, eu acho que do grupo aqui sou o único que não tem formação em neuromodulação, porque minha esposa é fisioterapeuta e ela trabalha com isso. Eu estou aqui no grupo mais para ajudar o grupo, que eu acredito que outras áreas, né, se nós não psicólogos não marcarmos a nossa presença aqui, outras áreas vão invadindo nossa área e nós começamos a ficar de escanteio. E eu acho que é importante, né, essa junção, esse trabalho que a Kátia, o Carlos e o grupo aqui está fazendo para, né, levar um pouco mais de credibilidade para a área profissional da psicologia, que aos poucos, né, foi meio que deixando, não sei o que aconteceu, mas enfim, né, foi indo para alguns lados mais obscuros dentro da ciência e a gente acaba se perdendo. Então, já digo parabéns, né, a todos que estão aqui, desprendendo do seu tempo aqui de tarde para poder aumentar esse conhecimento tão bonito que todos, enfim, vão acabar influenciando dentro com seus pacientes em cada lugar que esteja, né? É um prazer imenso. Excelente, Tiago. Aproveitar Obrigado. o gancho aí do Tiago, né? Ele citou meu nome, eu sou Letícia, de Belo Horizonte, psicóloga. Estou pós-graduando em neuromodulação não invasiva, com neuromodulação em foco, Ricardo Gagliardoni, e fui conhecer a rede NAPEM no decorrer dessa pós-graduação e estou gostando muito desse espaço aqui de estudo, de compartilhamento, estou me sentindo muito acolhida e estou achando a troca muito rica. Então, agradeço por estar aqui, estaremos juntos também no simpósio. Excelente, Letícia, ótimo. Tiago e Letícia, não percam sono, Miriam, não entre em pânico. As nossas apresentações, elas são muito prazerosas, tá? Joia, obrigada. Tá, eu não sei se, bom, mais alguém gostaria de falar? Posso falar? Fazer uma pergunta? Eu posso falar? Lógico, Mariana. Oi, Dani. Mariane, deixa a Mariane falar, depois eu te passo. Rapidinho, eu me apresentei no começo, não sei se estava todo mundo aí, eu sou professora aqui na UFES, né, em Vitória, no Espírito Santo, faço pesquisa, né, não trabalho na área clínica, mas tenho me interessado muito, porque a minha pesquisa é com neurofeedback, e a minha pergunta era mais no sentido para Kátia e Carlos, como ficou, porque eu vi dos últimos discussões que eu acompanhei lá no grupo sobre a submissão para o CFP, e vocês tinham decidido separar, né, a neuromodulação com o estímulo exógeno do neurofeedback como autorregulação. Vocês submeteram 2 processos separados? Isso. Ou não? Submetemos os 2. Eu fiquei responsável pelo
pela submissão da neuromodulação, que a gente já estava trabalhando juntos, e o Gilberto Solano, que está aqui, ele submeteu, ficou responsável pela submissão da neurofeedback. Então, tá legal. E tem um subgrupo do neurofeedback de estudos, que eu acho que em algum momento alguém ensaiou, né, fazendo, depois eu acompanhei mais como que ficou. Eu tenho a formação nos dois, né? Comecei trabalhando com o neurofeedback e agora, em 2025, eu agreguei, né, dentro da utilização de técnicas, né, de variação de técnica, o TDCS. Mas o que a Mariane está perguntando é se tem um subgrupo de estudo em neurofeedback, tá, não é isso? Aí é com o Gilberto Solano que está coordenando esse trabalho, tá? Aí eu contato ele lá, tá, joia? Obrigada, Deixa satisfeita depois também. o Gilberto fala, mas vamos respeitar aqui a ordem das pessoas que levantaram a mão, e aí depois o Gilberto fala, com certeza, às vezes ele tem um deslocamento. Fala, Raquel. Oi, sou Raquel, boa noite. Quer dizer, para mim, boa noite, que eu estou em Portugal. Sou psicóloga, também neuropsicóloga. Minha área de interesse, eu comecei nesse grupo desde o início, em 2023, mas depois tive que me afastar por conta de horários e tudo, e agora consegui organizar para voltar esse ano. A gente tem uma diferença horária, né? Aqui já são quase 9 horas da noite, mas ainda é um horário viável para estar aqui. E a minha área de interesse maior é com trauma, né? Minha expertise é na área de atendimento no judiciário, com crianças vítimas de violência e abusos. Então, eu tenho muito interesse nessa área de estudos do trauma. Não sei especificamente se, né, na intervenção, porque aqui a neuromodulação ainda é pouco utilizada por psicólogos, né? Esse grupo de trabalho que Kátia e Carlos se relacionaram para o Brasil, né? Acho que é importante ficar claro isso, são os psicólogos do Brasil que estão fazendo esse movimento para reconhecer a neuromodulação como recurso, né? E aqui a gente ainda não tem essa regulamentação. Alguns usam, não tem nada escrito no Conselho de Ética, né, no nosso conselho, mas, enfim, só queria esclarecer isso. Então, eu fiquei no grupo de trauma com o Carlos e... eu não me lembro o nome do outro rapaz. E, assim, acho que vai ser muito produtivo, esse grupo é sempre muito rico, as discussões são bem interessantes. É isso, obrigada. Obrigada, Raquel, por te ver. Nailane. Olá, pessoal, boa tarde. Me chamo Nailane, eu sou psicóloga, estou aqui na cidade de Aracruz, Espírito Santo. Acho que eu sou vizinha aqui da professora Mariane. E eu sou neuropsicóloga também, então na minha cidade eu atuo com avaliação e reabilitação neuropsicológica. Acabei de fazer uma formação em neuromodulação não invasiva e encontrei vocês. Então estou aqui nesse espaço de troca, quero muito aprender e compartilhar também o que eu sei. E estou muito otimista também. Faço parte do grupo de TDAH junto com o Bruno e estamos, né, aceitando novos candidatos. Então, se alguém tiver interesse no tema, por favor, fiquem à vontade em nos procurar, viu? Muito obrigada, gente. Dani. Oi, boa tarde, tudo bem, pessoal? Eu vou me apresentar, então, eu sou a Dani, sou fisioterapeuta, trabalho na área do equilíbrio do corpo e das emoções, né? Tenho levado mais essa intercomunicação entre os sintomas emocionais com os pacientes que têm disfunções vestibulares, zumbido, tontura, enxaqueca, os neurodivergentes em geral, assim, né, com a hipersensibilidade. Então eu trabalho muito com essa
questão de ajudar a modular a rede de modo padrão, né? E para mim foi um divisor de águas. O curso de neuromodulação foi em 2021 que eu fiz na 11ª turma. E desde, acho que o ano passado, retrasado, então, acho que ano passado, né, Kátia, que eu comecei a participar com vocês, ou retrasado, né, 2024. Então, a gente tem aí, eu estou com uma proposta, eu que escrevi lá no grupo, quem que quer estudar os aspectos emocionais na enxaqueca? Mas é bem... hoje eu vejo que dos 10 pacientes que chegam para mim em um dia, por exemplo, 8 acham que tem labirintite, labirintopatias, essas coisas, mas na verdade eles têm uma hiperexcitabilidade cortical ou uma desregulação, e aí como sintomas estão sentindo uma névoa mental, um desconforto até, eles falam que estão esquecidos, que estão irritados, que estão sem energia, né, para suas atividades, e aí eu tenho olhado mais, ajudado eles a olharem para o lugar deles, né? Então eu olho para um aspecto mais existencial também, e tenho feito aí um trabalho de uma fisioterapia mais integrativa, e como a Kátia me incentiva muito fisioterapia na saúde mental também, que é uma área em ascensão aí. Acho que é Gilberto, né, que pode esclarecer aquela dúvida da Mariane, da professora Mariane, e se apresentar também aqui para o público, e depois quem quiser também, mas eu vou dizer que eu 6 horas tenho paciente, então vou pedir licença e sair, tá? Quando for 6. Vai, Gilberto. Boa tarde. Eu sou Gilberto Solano, sou psicólogo, neuropsicólogo, neurocientista, neurofisiologista, mestre em neuropsicologia pela Universidade de Havana, mestre pelo IPSENG aqui em Belo Horizonte, transtornos psiquiátricos, e doutor em psicofisiologia. Então, assim, rapidinho, respondendo a Mariana, a gente tem um grupo, né? O grupo, ele não foi dividido, mas foi dividido as responsabilidades. Uma parte ficou para enviar a documentação da estimulação não invasiva transcraniana, e outra parte ficou para o neurofeedback. Então, assim, o grupo ficou, essa parte do neurofeedback ficou um pouco meio restrita, né? Ficou eu, a Julie, o Paulo, lá do Ceará, e as pessoas que se apresentaram, e a Conceição. Então, na semana passada, no dia 26, eu submeti a documentação e está lá para ser estudada e ver as possibilidades. Eu acho que não vai ter problema, não, principalmente com o neurofeedback. Mariana, você tem alguma dúvida assim, mais específica que você queria saber? Não, era só para saber mesmo o andamento e me colocar à disposição também, se vocês precisarem para alguma coisa, só acionar que eu estou à disposição aqui também para ajudar em alguma coisa. Não, com certeza. Agora nós estamos aguardando a manifestação do SAAP, né? Ou do SAAPP. E assim que eles manifestarem, eu ponho para o grupo e a gente discute. Mas, assim, o trabalho, apesar de eu ter submetido, né, como a Kátia falou, o trabalho não foi meu, foi um trabalho do grupo todo, é aquele mesmo projeto, só que desmembrado, neuromodulação do neurofeedback. Eu submeti, mas o trabalho é do grupo, né? Claro. E eu estou pensando trabalhar com a doutora Dani, não sei se ela vai me querer lá no grupo dela lá, ainda não fiz a inscrição, não sei se vai ter uma entrevista antes. Estou interessado bastante na técnica, né? Que é uma técnica que eu sei. Vou pensar, porque eu acho que você não tem muitas qualificações, Solano, daí então eu vou pensar. Pois é, mas o que você precisar, dá tempo ainda de qualificar, eu dou uma corrida. E eu sei que ela é um expert nessas técnicas aí que ela vai
que ela vai apresentar para a gente, e eu vou querer estudar com ela aí. Depois eu boto lá o meu nome. É isso, gente, deixar o povo falar um pouco aí. Mais alguém? Eu acho que temos Fernanda e também Tiago. Não, Tiago já comentou. Mais alguém? Flávio, Eu só queria chamar a Dani, e ela vai fazer sobre enxaqueca, né? isso. Como eu trabalho com dor crônica, eu acho que eu poderia contribuir com o trabalho dela também. Daí, só que eu não achei o contato dela para chamar ela aqui daí. Eu já dou um oizinho aí no grupo, tá? Ok. Se mais ninguém quer falar, a gente pode ir encerrando. E estamos cheios de expectativa, viu, Letícia? Semana que vem, para começar com transtornos do sono, que é um problema que afeta muitas pessoas hoje em dia. É embora tem gente que tem ele como problema primário, mas ele também acompanha vários outros transtornos, né? Então, acho que vale a pena a gente olhar sempre para o transtorno do sono, e a Letícia é uma apaixonada, né, por esse tema, e eu tenho certeza que ela e que quem está com você, Letícia, é Tiago também. Eu e o Tiago, o Rodrigo não vai poder participar. Ele se inscreveu, mas está com problema na voz e outros problemas que impedem ele de estar com a gente. Então, eu e o Tiago. Mas se tiver mais gente, vocês ainda aceitam, né? Sim, acho que sim. Deixa eu só contar em 30 segundos uma novidade para vocês vibrarem comigo. Sim. Claro. Eu vou cursar doutorado. Eu estava fugindo e vou estudar sobre enxaqueca vestibular em Bauru, né? Eu moro em Londrina, fica 3 horas de Bauru, que é a minha cidade natal, então vou estar também visitando ainda mais os pais e pretendo estudar aí com o pessoal que era o antigo centrinho de Bauru, né? Hoje ele vai ter um hospital de clínicas agora, junto com o pessoal da Neuro aí também, vou aprender bastante e vou levar, então, a neuromodulação para lá também. Legal. Estude nesse tema. Isso aí. Bom, eu vou pedir licença. Bom demais ver essa sala cheia e que a gente tenha um semestre maravilhoso, com muitos estudos. Até semana que vem, pessoal. Um abraço a todos, até semana que vem. Um abraço, obrigada, pessoal. Obrigada, professora. Boa semana para todos. Boa semana para todos, obrigada.